Olá, pessoal! Voltando então ao nosso módulo referente ao Código de Ética. Especificamente, então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que o Código nos fala em relação às relações com clientes, né, advogado-cliente e relações com terceiros. Então, relações entre advogados e terceiros, certo? Começando então com as relações com os clientes, o que o Código então vai nos dizer? É dever do advogado, nesse quesito, quando ele se relaciona com seus clientes, que ele então preste uma informação clara, precisa e inequívoca dos riscos da pretensão que ele que ele inicia, né? Então, na verdade, o advogado ele não pode, de alguma forma, ludibriar o cliente, falando que, enfim, a demanda é certa, que não há possibilidade de vencer, de perder, desculpa, né? Então, que ele tem que ele consegue controlar todo o processo. Esses tipos de promessas infundadas não são, então, permitidas e, inclusive, podem gerar alguma responsabilização disciplinar, conforme a gente já viu. Além disso, essa informação, ela também tem que falar das consequências da demanda, né? Então, o que o cliente pode acabar perdendo se ele entrar com aquilo. E também, claro, as circunstâncias externas que podem influenciar, né? Então, é óbvio que o advogado não tem controle de toda a situação, então ele precisa, de alguma forma, também informar isso ao cliente. Então, o mais importante aqui é não prometa. É muito difícil uma ação que o advogado possa ter certeza do que vai acontecer. Porque, na verdade, o direito é composto por vários atores, né? Existe o juiz, existe a promotoria, em alguns casos, existem fatores externos. Então, é muito difícil uma demanda completamente certa. Nunca é 100%. Sempre pode acontecer alguma coisa que vai fazer com que o cliente perca aquela ação. Então, assim, de forma geral, levar isso em consideração, seja para a prova e seja para a vida, obviamente. Outra questão importante, então, é que em relação aos clientes, uma coisa que vai ser essencial nessa relação, acho que já dá para ter mais ou menos uma noção, por isso que a gente falou até agora, é a confiança, né? Então, confiança é essencial. Então, claro que, havendo uma falta de confiança entre advogado e cliente, isso deve ser externalizado, né? O advogado tem que, então, explicar por que, de alguma forma, ele não confia mais, para que isso seja resolvido e, eventualmente, seja revisto, então, o mandato conferido. Certo? Só que essa relação, essa confiança, toda essa relação íntima que, de alguma forma, o advogado tem que ter com o cliente, né? Isso não significa que o cliente manda no advogado. O cliente não manda no advogado. Ou seja, não é porque o cliente está pagando, né, enfim, transferindo grandes montantes de dinheiro, não importa. O advogado, ele sempre pode e deve agir com independência. Isso a gente já falou aqui muitas vezes. Então, mesmo que, por exemplo, o cliente diga algo... O cliente, inclusive, pode ser formado em advocacia, algo que a OAB já falou outras vezes. Vou até colocar aqui, então. Seja advogado. Mesmo que seja melhor, né? Então, mesmo que o cliente seja advogado, que ele entenda de alguma forma do assunto, se ele diz assim, olha, na verdade eu acho que a estratégia é essa, a gente tem que fazer tal coisa, e o advogado entende que não, que na verdade aquela ali não é a melhor orientação. Então, o que o advogado é, por dever, obrigado a fazer é seguir a orientação mais adequada, ou seja, a orientação que ele entender mais adequada. Ele não está vinculado à orientação do cliente. Isso já foi pedido em algumas provas de ética da OAB, então é bom ter isso em mente, certo? Então, ele não está vinculado ao advogado. Claro que ele vai esclarecer as estratégias que ele vai utilizar, ele tem todo esse dever de informação, mas ele não está vinculado ao que o cliente entende como sendo o melhor. No caso de uma conclusão, desistência ou extinção do mandato por alguma razão, né? No caso, então, que o advogado não é mais advogado daquela causa, ele tem o dever de prestação de contas e devolução dos bens e documentos. Isso é um dever, inclusive, que gera uma sanção disciplinar, e a gente já viu que a sanção é uma sanção
grave, de certa forma, que é a suspensão. Então, ele tem sim, por exemplo, o dever de devolver todos os documentos que ele que ele possuía, ou bens que por alguma razão ele possuía, e sim prestar todas as contas detalhadas sobre tudo que ele fez e os valores que foram, então, repassados a ele, certo? Ainda, então, em relação às relações, muito bem, com os clientes, algumas limitações. O que o advogado, então, não pode fazer? No caso do advogado entrar numa ação, né? Então, lhe ser conferida uma procuração de alguém que já tem advogado constituído, então o advogado recebe a procuração de fulano, ele vai lá no processo e vê que, na verdade, já tem um outro advogado constituído, ele não pode aceitar. Então, não pode aceitar procuração de quem já tem advogado constituído. Existe, entretanto, uma exceção. Essa exceção é no caso de haver um motivo justificável, e isso está lá no código. Então, óbvio que tem que estar justificado esse motivo, e no caso de alguma medida ser necessária, alguma medida urgente e inadiáveis. Então, digamos assim, um exemplo que a OAB já utilizou, né? O advogado estava viajando, o advogado principal do cliente, que possui procuração no processo, foi viajar de férias e, enfim, ficou incomunicável, o cliente não consegue entrar em contato com ele e ele precisa, por alguma razão, de uma medida urgente que seja feito naquele processo, que se ele não fizer, ele vai perder o prazo, não vai mais poder fazer, ou alguma coisa fora do padrão do processo aconteceu, e, enfim, ele precisa de uma ação que é urgente e inadiável. Ele pode, nesse caso, sim, contratar outro advogado que vai atuar somente para aquela medida, né? É óbvio que essa procuração aqui ela é limitada e ela só vale para aquela medida que é urgente e inadiável. Terminando isso, o advogado sai de cena e volta o advogado principal do processo, certo? Além disso, ainda algumas limitações. Em relação à renúncia. Quando o advogado renunciar, a gente já viu como ele faz, né? Ele tem que avisar no processo e depois juntar o aviso por carta de recebimento, né? Um AR, que ele avisou o cliente, mas ele não inclui no aviso ao juiz, ou seja, na petição, informando que ele está renunciando, o motivo. Então, a renúncia não consta o motivo. Isso não é questão para que o juiz precise saber, não precisa explicar que o cliente não pagou, o que quer que seja, não tem que constar motivo na petição ao juiz, certo? Além disso, o advogado que atua contra ex-clientes, atuação contra ex-clientes ou também ex-empregadores, no caso de advogados que foram empregados, claro que ele vai atuar aqui, no caso de ele atuar não como parte, né? Obviamente, se ele atuar contra o seu ex-empregador por uma ação trabalhista, aí, bom, aí não tem nenhum dever nesse sentido. Mas no caso, então, de um advogado que atua em favor de terceiro contra ex-cliente ou ex-empregador, ele tem dever de sigilo. Então, tudo aquilo que ele ficou sabendo em razão do seu emprego ou de ter sido advogado daquele cliente, ele não pode utilizar no processo que ele está atuando agora. O dever de sigilo, então, continua. Mas ele pode, isso aqui é importante porque já foi questão de OAB. Então, quer dizer, ele pode atuar contra seu ex-cliente, mas ele deve manter o dever de sigilo. Essa é a diferenciação, certo? Além disso, o advogado, ele não pode, vamos botar aqui então, é proibido, no rol dos proibidos, atuar como, ao mesmo tempo, patrono e preposto do empregador ou cliente. Isso aqui, então, é para o direito do trabalho. Lembrem que, em algumas situações, o advogado pode atuar como preposto, como representante do empregador, né? Então, nesse caso, ele não pode atuar como preposto e como advogado em si.
ele tem que ser, então, só advogado ou só preposto, certo? Isso já caiu muitas vezes na OAB, eu não sei porquê, mas eles gostam de perguntar isso, então é bom lembrar. Só lembrar, então, preposto ou patrono. Os dois juntos não pode. E aí, de novo, mais um lembrete para além da prova, para além do que a gente está vendo aqui para esse exame, lembrar que, enfim, isso seja para quem quiser atuar na área criminal, seja para quem não quer atuar na área criminal, mas que, enfim, tem que ter um respeito por quem decidiu fazer isso e por alguma razão, então, às vezes a gente acaba esquecendo, às vezes, enfim, a emoção nos toma, então sempre bom lembrar, o código nos diz bem claro, não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir como defensor, no sentido de que a todos, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o crime, seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana sob a égide das garantias constitucionais. Certo, pessoal? Para além da prova, então, lembrar disso para a vida é sempre importante. Por fim, relações com terceiros, então, agora não em relação ao cliente, mas quando o advogado atua com terceiros, no sentido, por exemplo, então, juízes, que ele atua durante a sua profissão, advogados, outros, promotores, servidores, enfim, qualquer pessoa com quem ele, de alguma forma, se relaciona durante a sua profissão, né? Esses terceiros aqui são bem amplos. Inclusive, o código dá esses exemplos, mas isso vale para qualquer pessoa, então, que esteja que seja em relação com o advogado, enquanto ele está atuando na sua profissão. Ele tem, então, o dever principal e muito claro do código de urbanidade, ou seja, de tratamento de acordo com a dignidade da pessoa, de gratidão ou, enfim, de educação de forma geral com esses terceiros, né? Então, ele não pode agir de forma grosseira ou de alguma forma, então, desrespeitando a profissão desse terceiro, mesmo que seja, enfim, um canalha, mesmo que o juiz tenha desrespeitado os seus direitos, ele mantém o dever de urbanidade, mas ele, ao mesmo tempo, tem o direito de preservar os seus direitos e prerrogativas. Então, claro, no caso de ele ser desrespeitado, ele mantém o seu dever de urbanidade, mas ele pode, então, preservar os seus direitos através das medidas cabíveis, tá? Então, essa dualidade, urbanidade e preservar direitos e prerrogativas, tá muito clara no código e, então, é bom sempre ter em mente. E isso também serve, ambas as coisas, para, no caso de pleitos eleitorais. Então, não é porque é eleição que vale tudo. Os colegas continuam, então, tendo que se respeitar como normalmente, certo? Isso aqui também pode ser levado para o exemplo da atuação com colegas, né? Então, enfim, não pode tratar o colega, então, tratamento igual aos seus colegas de profissão. Não é porque é advogado subordinado que tem direito de alguma forma, romper com esse dever de urbanidade. Então, não vale fazer um advogado colega como subalterno de forma que atente à sua dignidade, até a própria dignidade da profissão advogado, certo? E isso aqui, nos casos em que a gente está falando de uma grande empresa ou de um grande escritório de advocacia, havendo um diretor jurídico, ou seja, alguém que vai ser responsável por toda a parte da advocacia, dos profissionais daquela empresa ou daquele órgão, daquela instituição, esse diretor jurídico ele tem o dever de se responsabilizar sobre o tratamento concedido aos demais profissionais. Então, ele deve informar a OAB caso algum desses direitos do advogado tenha sido violado por alguma razão, certo? Então, digamos que um advogado que é subalterno foi desrespeitado na sua atuação e o diretor jurídico daquela empresa tem ciência disso, ele tem sim o dever de informação da OAB e de defesa desse advogado.
inclusive podendo ser sancionado caso não faça nada, certo? Porque aqui a gente lembra muito daquilo que a gente falou já em outras aulas relacionados à defesa de classe, a defesa da advocacia como um conjunto, como uma classe profissional, certo? Era isso então, pessoal. Valeu, até a próxima.